Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de pub, para você que gosta de big festivals, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais tocar, o que mais solar nas redes sociais. E como estamos com o Serrão aqui pela primeira vez, já vou pegar ele no pulo do gato. Serrão, você já foi em festivais assim, abertos? Sabe, aqueles festivais em tipo de estoque? Sabe, tipo, tem um monte de gente. Já fui, já cobri, mas não sou muito chegado a multidão, não. Mas... Só gostava de multidão em estádio lotado para ver o Flamengo na década de 80 dar aquele show, time de Zico e companhia. E você já pegou chuva nesses festivais? Ou... Em tudo. Aí vale já tudo. fez xixi nas calças também, para não perder o lugar? Não cheguei a passar tamanho vexame. Eu já fiz isso. Inclusive uma amiga minha, sabe o que ela faz quando ela vai em show de rock? Ela usa fralda geriátrica. Boa estratégia, brilhante. Entendeu? A galera saiu em peso em várias capitais, enfrentando chuva, enfrentando frio de 16, 14 graus e sem arredar o pé, se manifestando. Como você enxergou as manifestações que aconteceram quarta-feira, porque nós gravamos isso durante a semana? Como é que você enxergou essas manifestações? A primavera brasileira renasceu no dia de finados. Ela reafirmou que está mais viva do que nunca. Por isso, saudações, meus amigos, meus amados haters. Só temos motivos para comemorar. Não há espírito para derrota. Se o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição, a cidadania brasileira mostrou que ela está madura para o crescimento. Está pronta para que o próximo governo seja um respeitador da legalidade. E a nossa luta de agora, a luta da cidadania, tem que ser pela legalidade, com legitimidade para garantir a liberdade. Então, no próximo governo, se depender do povo honesto, não pode haver roubalheira, não pode haver corrupção e não pode haver abuso de autoridade. Esse foi o recado dado pela massa na rua no dia de finados. Negão, eu quero saber o seguinte, a esquerda ou a velha imprensa sempre acusou o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro chamou as pessoas pro dia 1º de maio, estragou o dia 1º de maio. O Bolsonaro chamou as pessoas pro dia 7 de setembro, estragou o dia 7 de setembro. O Bolsonaro tava calado e as pessoas pegaram o finados. Né? Então, quer dizer, quem roubou de fato essas datas comemorativas, ou foi o povo desde a primeira vez que aproveitou essas datas para sair às ruas? Caiu essa narrativa que o Bolsonaro é que clamou as pessoas para ir para a rua, ou essas pessoas que clamaram para que tivessem voz? Como é que você vê isso? De acordo com as urnas eletrônicas, de acordo com o TSE, metade do Brasil, um pouquinho só mais da metade do Brasil, concordou que o nosso novo presidente seria Luiz Inácio Lula da Silva. A outra metade, bem ali apertado, diferença ali de quase 2 milhões de votos, disse que deveria ser o Bolsonaro e acabou perdendo. Só que nos últimos 4 anos foi pintado que o pessoal que estava ao lado do Bolsonaro era o quê? Uns 10, 20% das pessoas. E aí quando foi chegando próximo das eleições, as pesquisas, que todo mundo aqui gosta de pesquisa, mas não dá para ter tanta confiança, apontavam um número bem menor de apoiadores do presidente Bolsonaro. É claro que as pessoas que foram para a rua, algumas foram com a intenção de pedir até uma intervenção militar, mas a maioria das pessoas que estavam ali estavam deixando um recado muito claro. Um recado de que a gente não gosta de baderna, um recado de que metade desse país não apoia 100% qualquer coisa que o próximo presidente vai fazer. E Lula já conhece esse recado, Lula viu como ele foi tratado nos últimos 4 anos, entendeu? E não só isso, mas também eu acho que foi um recado para as pessoas que foram eleitas por essas pessoas. Todos os políticos que foram eleitos, também foi um recado também do tipo assim, a gente está elegendo você para você fazer o que for de melhor pra gente, porque a gente acabou de mostrar pra você o que acontece se a gente colocar na sua testa o título de traidor, como tiveram algumas pessoas que conseguiram conquistar mais de 1 milhão de votos e nessa eleição agora não conquistaram nem 20 mil. Então o recado não foi só pro ex-presidente Lula, esse recado foi também
para as pessoas que foram eleitas por essas pessoas. Aqui a gente podia listar, hoje a gente tem no parlamento 100 deputados federais e mais 15 ou 17 senadores, não estou lembrado do número certinho agora. Todas essas pessoas ouviram o recado das urnas. Obviamente, Luiz Inácio Lula da Silva não terá o caminho aberto, não terá as porteiras abertas para ele poder fazer o que ele quiser, visto que a popularidade dele está literalmente dividida na metade. E outra, desse pessoal que votou, essa foi uma eleição diferente. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula, qualquer um dos dois que tivesse ganho, teria à frente um problema que era o seguinte: metade votou em você? Votou. Mas dessa metade que votou em você, metade não queria votar em você. Porque votou com raiva do outro. E é exatamente o que o Lula vai enfrentar. O Lula vai enfrentar os 52% de pessoas que votaram nele, mas daqueles 52% tinha gente que queria votar na Simone, tinha gente que queria votar no Ciro, tinha gente que queria... tinha gente que só odiava o Bolsonaro e aceitaria votar em qualquer um que tivesse no lugar do Lula. Ou seja, ele não tem 52% de pessoas que lhe dão carta branca. Muito pelo contrário. Hoje em dia, eu diria que hoje em dia ele vai ter uns 70% de brasileiros que vão cobrar. Show de bola. Senhor Leonardo Grandini. Eu mesmo. O rapaz da gravata vermelha. Você viu? Bela essa, hein? O amigo do Lula. É da casa. É da casa. O segurança do Zé Dirceu. Segurança do Zé Se ele dependesse do meu físico, né? De grilo. Não, mas, como segurança. Mas dizem que você tem uma técnica israelita de fuga. Krav Maga. É Krav Maga. Tá na moda, Krav Maga. Ou é o Grave Magá? Né? O cara é o espetinho, né? Ou é o grave magrão, né? Mas é o seguinte... Pode ser também. É o seguinte... É um lutador. É um lutador. É um lutador. Léo, seguinte... Lembra do Golias, né? Também, Davi Golias. Davi Golias. Seguinte, foram atos antidemocráticos e golpistas ou a direita aprendeu a usar a manifestação como uma maneira de se expressar? Vamos lá. Boa tarde aos meus colegas de mesa, boa tarde à nossa audiência. É evidente que essas manifestações possuem um caráter golpista, sim. Eita. Possuem um caráter golpista, sim. Vamos lá. Hoje cedo, eu estava no Jornal da Manhã, junto com o nosso querido Paulo Figueiredo e o nosso querido Schelp. Nós estávamos discutindo os efeitos dessas manifestações em todo o país. Essa paralisação de rodovias em todo o país. Vamos lá. Primeiro ponto. Atraso de voos comerciais. Crianças estão sendo levadas para essas paralisações, o atraso na produção de 1,5 milhão de doses de vacina, atraso na entrega de oxigênio hospitalar para hospitais, uma série de caos instaurados. Hoje eu estava com a nossa querida Dice, no bar da Dice, ela disse que ela teve que fazer estoque, que não está conseguindo chegar comida, já está tendo desabastecimento em uma série de mercados, em uma série... O marido dela também não conseguiu encontrar o que ele queria no mercado, prateleiras vazias, o desabastecimento já está batendo a porta, estão prejudicando a economia brasileira, estão ferindo um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Então é um completo absurdo que está acontecendo. A partir do momento em que se dá dessa forma, não é correto. Eu sempre defendi a manifestação, eu sempre defendi a liberdade de expressão. Agora, fazer isso, o que esses indivíduos estão fazendo, é absolutamente lamentável. E mais lamentável ainda é a justificativa, é a motivação que os leva a fazerem isso, que é contestar o resultado de uma eleição absolutamente legítima, porque essa é a motivação, e todos nós aqui sabemos que essa é a motivação. Não reconhecer a vitória do ex-presidente Lula, agora futuro presidente Lula, que culminou naturalmente na derrota do presidente Jair Bolsonaro. Agora, eleição se ganha e se perde. E é natural, é do jogo democrático, é do rito democrático. E é lamentável mais ainda que o presidente Jair Bolsonaro, num momento como esse, e aí uma série de lideranças, inclusive aliados do governo, como o próprio Ciro Nogueira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, já alertou, o próprio vice-presidente da República, eleito senador da República, Hamilton
Milton Mourão hoje veio à tona para tratar disso. É mais lamentável ainda que ele, enquanto o líder, um grande líder que teve mais de 58 milhões de votos, não se manifeste de forma veemente a fim de acalmar os ânimos neste momento. Ou ele é uma liderança, ou ele é uma criança birrenta que não reconhece a derrota e fica em silêncio diante desse caos instalado no Brasil, cujo objeto é justamente o questionamento do resultado e da legitimidade do processo eleitoral que culminou na derrota do presidente Jair Bolsonaro. Olha que interessante, Jamile. Eu destaquei algumas coisas aqui que o Léo estava dizendo, algumas coisas inclusive eu concordo, mas o que é engraçado é a incoerência. Porque até outro dia o povo tem que se manifestar e tem que ser ouvido e tem que chamar a atenção. Muitas vezes perguntaram pro Boulos, por que você não faz uma manifestação num terreno baldio, num lugar? Não, mas como é que eu vou chamar a atenção da mídia? Como é que eu vou mostrar que eu existo? Então eu tenho que ir pra avenida, eu tenho que tacar fogo mesmo no pneu, eu tenho que invadir, eu tenho que fazer para mostrar as caras para que a mídia perceba aquilo ali. Há uma diferença quando se trata de esquerda ou direita, ou a esquerda se assustou porque a direita também sabe queimar pneu, invadir rodovias, e mais ainda, ele disse que, o nosso grande Léo, que o Bolsonaro não se pronunciou. Ele disse exatamente o seguinte, discordo quando vocês estão fazendo nas rodovias. O direito de vir tem que ser garantido. Palavras do Bolsonaro. E segundo, vocês podem fazer manifestações porque elas são legítimas. Como é que você viu as manifestações e o que você acha que o Léo está dizendo sobre chamar a atenção da mídia e do público? Bem, antes de iniciar, eu só queria citar que depois que o presidente Lula ganhou, né, o meu querido amigo não quer mais nem sentar do meu lado. Só vem agora com gravata vermelha. O Negão sentiu saudade. Senta do outro lado, é assim. Daí você vê Verdade, a situação. eu vi essa reclamação. O Léo falou, não sinto mais do lado da Jamile. Gente, qual é o papel da esquerda? É ser vitimista. Né? Engraçado, porque quando é eles fazendo essas manifestações, aí pode. Mas quando é o papel da direita de fazer, de se manifestar, aí não. Aí é golpe, é antidemocrático. E eu queria trazer aqui um artigo maravilhoso, que inclusive entrou em vigor no ano passado. Isso mesmo. Olha só, Lei 14.197, que trata exatamente sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direita. Eu acho interessante, sabe o quê? Que a mídia não traz esse artigo, que é justamente o que está acontecendo agora, no final de 2022. Olha só, não constitui crime, previsto neste título, a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Quais são os poderes? Contra o executivo, judiciário, legislativo, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos, garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. E aí eu te pergunto, você que está assistindo, cadê o crime aí? Cadê? Detalhe, você vai analisar essas manifestações, quando um caminhoneiro cita da importância de passar, eles abrem caminho, né? E sempre deixam um lado para a população civil passar. E detalhe, o que me chamou a atenção é que são os próprios caminhoneiros que estão fazendo essa movimentação, tá? Então, há uma manifestação de vontade. Não estão sendo obrigados a fazer isso. E aqui eu queria fechar a minha palavra, Ricardo, com esse artigo, o artigo da Lei 5.250. É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio sem depender de censura. Respondendo, é claro, cada um pelo seu abuso. Então essa manifestação sim é legítima. E aqui eu queria só trazer mais um ponto, que a mídia não está trazendo essas observações, e sabe o que eles trazem? Como se isso fosse crime. E que não fosse legítima, tentando colocar isso na cabeça da população que está nos assistindo para ficar contra essa manifestação. Você que está assistindo e quer ir à rua, não é o Leonardo ou qualquer outra pessoa que vai dizer que isso é golpe. Tá? Você tem o dever e o direito de fazer quando você quiser. Negão, olha que interessante. O Léo também disse uma situação, ele ficou muito surpreso, né? Muito surpreso. E eu também, né? Fiquei muito surpreso, porque até então, quando você via as manifestações da esquerda,
você via pessoas tampando o rosto, né? Ou então com um pedaço de pau na mão e tudo mais. E ele falou, estão levando crianças. Existe até ali comida, água e tal, justamente, não é o clima diferente? Ou seja, você faz a manifestação onde você ainda consegue estar acompanhado dos seus filhos. Inclusive a mídia, não sei se foi a UOL, a Folha, que disse o seguinte, olha, estamos alertando o Conselho Tutelar para ver se nós vamos tirar essas crianças desses pais, porque esses pais estão levando as crianças para o matadouro, né? Não pode. Ou seja, não é justamente para exemplificar o clima dessas manifestações? Nesse caso, eu já não concordo tanto, Ricardo. Eu sou um cara que fui em todas as manifestações que teve por aqui, só não participei dessa última. E assim, eu não acho certo você travar a rodovia. Acho que também Mesmo não. porque Acho que ninguém acha certo, né, Negão? Não é travar parcialmente, eu acho certo não travar e pronto. Eu não acho certo você também queimar os pneus, porque você ferra com quem tá próximo ali, quem tá morando próximo. Até o asfalto, né? Quem tiver próximo ali, isso não é legal. Eu acharia muito mais válido se os caminhoneiros tivessem só falado assim, gente, parei. Encosta no acostamento, encosta na onde puder encostar e deixa livre e fala, é o nosso protesto, é o nosso protesto. Eles têm direito à greve, entendeu? Já o que aconteceu hoje, que a gente está gravando isso aqui no feriado, que foi essas manifestações por todo o Brasil, elas são super legítimas, entendeu? Inclusive, eu sou uma pessoa que levo meus filhos, principalmente o Jamal. A Alana, que é a minha mais nova, tem 6 anos, eu evito um tanto de levar ela porque eu quero que Só uma curiosidade, Negão. Quando eu te conheci, você tava com a Alana no colo. Tava com a Alana no colo. Numa manifestação na Paulista. Foi, porque naquele dia eu não tinha com quem deixar ela. Mas é isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu não tinha com quem deixar. Isso. E mesmo assim você não sentiu perigo em levá-la. Não, com certeza não. E isso faz mais de 3 anos. Para quem não sabe como é uma manifestação do pessoal de direita, é uma manifestação super pacífica, onde você pode levar seus filhos tranquilo, aonde você não tem problema de roubo de nada, aonde você não tem briga, aonde você não tem sujeira. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, Negão, então quer dizer então que uma de esquerda é assim? Não. Eu conheço muita gente de esquerda que também vai na manifestação de esquerda, que também leva o seu filho. A questão é, tem uma parcela do pessoal de esquerda que não enxerga a manifestação desse jeito. Enxerga mais como um ato político que deve ser levado de um jeito mais agressivo. Entendeu? Tanto que quem eu conheço que leva os filhos não se mistura com esse pessoal. É dividido a manifestação mais à esquerda. Mas a de direita eu posso te garantir que ela inteira é assim. Eu gosto de levar o meu filho do meio, o Jamal, que tem 14 anos, porque eu gosto de mostrar para ele a mudança da história. Eu sempre falo assim, filho, você tem sorte, o seu pai não participou dessas manifestações, entendeu? Acho que a manifestação mais próxima que eu cheguei foi a dos caras pintadas. E eu nem cheguei a participar, eu só vi. Entendeu? Agora o Jamal não. O Jamal, ele pode estar lá e pode estar entendendo a história, ele pode estar entendendo o rumo da história. Mesmo só com 14 anos, eu já falo logo que eu não quero meu filho politizado tão novo, eu quero meu filho estudando e sendo politizado quando ele já estiver pagando um imposto, pagando boleto, que essa é a hora de você ser politizado, mas eu acho totalmente legítimo você levar. Eu já não acharia legítimo levar, por exemplo, na manifestação onde você parou rodovia, que eu já acho errado e tal, você levar a criança, porque ali já seria um campo mais agressivo, assim que eu digo, é porque, pô, você tá travando uma rodovia, de repente tem um cara ali que quer passar, tem carro, ali eu já não acho legal levar a criança. Mas na manifestação que aconteceu no feriado, essa que é muito pacífica, você já ouviu falar de alguém que teve o celular roubado numa manifestação aqui? Muito pelo contrário, você ouve falar de pessoas que tiveram o celular achado. Carteiras. Carteira achada. Isso é na muito manifestação comum. De direita. Na manifestação de direita, entendeu? Exatamente, porque a de esquerda agora até apareceu, né? O pessoal falou que estava fazendo arrastão em Recife e eles buscando, meu Deus, polícia. Os caras falam, pô, mas já? Já estão atrás da polícia? Já mudou completamente? Era tipo, vamos acabar com a polícia militar? Então, aí onde entra o que eu tô falando. Ou seja, uma incongruência muito grande, né, cara? Então, mas aí a gente pede-se não pode... uma coisa, você não pode mas jogar aí, pra geral. quando é o umbigo, aí não dá. Não, mas você não... Não, só pra deixar isso claro. Você não pode jogar isso pra geral, porque eu tô falando... Não é geral. Não tô dizendo geral. Eu tô dizendo mas eu falo como alguém que conhece gente que vai na manifestação de esquerda. Isso. Não é pouca gente. Mas não é regra. Eu já fui, mas exceções não são regras. O que a gente vê na regra
Você tem uma galera que pede o fim da polícia Eu nunca vi alguém devolver celular em manifestação de esquerda. E eu já vi várias vezes Mas devolver. você já foi em manifestação de esquerda? Já. Então você temos Lógico. um relato aqui. Inclusive, uma que eu já fui muitas e eu nunca vi nada disso. Porra, você nunca viu roubar? Nunca vi. Então eu vou te mandar os vídeos pra você. Nunca vi, por favor. Eu vou mandar. Depois a gente tem que pegar os dados com a polícia, né? Pra Isso, saber como também, tá. você pode pegar os dados com a polícia. É bem importante. E é fácil pegar, hein? Serrão, seguinte, o Léo também falou sobre derrota. Inclusive, a pronúncia ali, eu não sei se você sabe, mas eu faço análise comportamental. Sim. E uma delas é da narrativa. Então, quando ele fala assim, o Bolsonaro foi derrotado, quase que foi um poltergeist saindo da boca dele. Ele precisa entender, ele nem entendeu. Nessas eleições, o Lula ganhou e o Bolsonaro foi derrotado. Né? Então, quase virou as mãozinhas, sabe, do capeta. Assim, a baba verde caindo assim. Mas é o seguinte, você acha que o Bolsonaro realmente saiu derrotado dessa eleição? Óbvio, excetuando-se a cadeira de presidente? Nesse sentido, não. Eu diria até que o Bolsonaro, do ponto de vista pessoal, ele perdeu a eleição. Isso é óbvio, lulante. Não dá para discutir isso. Mas, do ponto de vista óbvio, lulante, ele não foi derrotado. Ele teve o desempenho possível para quem combateu contra os homens que comandam a nova ordem mundial. Esses aí foram os vencedores da eleição. Ele combateu o jogo duro contra o establishment brasileiro, que tinha o objetivo de destruir completamente Jair Bolsonaro. Inclusive, foi feita contra ele a maior campanha de ódio inimaginável contra alguém na história do Brasil. E ele lutou do jeito que deu também contra a juristocracia, que no Brasil é um modelo que atua com a característica: ou ela pratica o perdão conveniente, ou ela pratica o rigor seletivo. E nós já vimos isso acontecer com Luiz Inácio Lula da Silva, que foi agora o presidente eleito do Brasil. Então, Bolsonaro não foi derrotado e o povo brasileiro não sai derrotado. Eu repito, a tese o acerto é o contrário. O povo brasileiro saiu maduro dessa eleição, sem trocadilho com o Maduro lá da Venezuela, que senão você está esculhambando o povo, né? Mas o povo demonstrou maturidade, demonstrou civilidade, demonstrou que é possível construir uma democracia no Brasil. E é esse o nosso desafio, que eu sempre digo isso: no Brasil não temos uma democracia concreta. Aqui nós temos arremedo do que seria um sistema democrático. Então, nós estamos na construção de uma democracia. Foi isso que aconteceu agora. Era isso que Jair Bolsonaro teria que ter concluído no seu governo. Só que ele não teve a oportunidade de encerrar a transição. Entendam, o governo Bolsonaro foi feito para ser um governo de transição. Não era para ser um governo que iria se eternizar no poder. Então, esse é um ponto que é fundamental de ser entendido. Por isso, muita gente tem até que parar para pensar que pode ter sido até bom para o Brasil e para o próprio Bolsonaro não ter vencido essa eleição nessa circunstância agora, tá? Que o povo brasileiro, existe uma coisa chamada vida, e vida é a professora mais cruel que tem. E essa professora, ela ensina, sabe como? Por exemplos. E você aprende muito mais com os maus exemplos do que com os bons exemplos. Então, o Brasil agora passar por um momentozinho de sacrifício que ele vai ter que passar, isso é mais um aprendizado, isso é mais um ensinamento que a própria direita, que foi respeitosa nessa eleição, quanto à esquerda, eles vão ter que aprender que é preciso fazer política. É preciso retomar o espírito de fazer política. A esquerda vai ter que se reinventar. Ela não vai poder mais roubar, ela não vai poder ficar defendendo autoritarismo, não vai poder defender o desrespeito à lei como ela cansou, abusou e se omitiu, se escondeu durante o governo Bolsonaro. Eles só botaram a cara para fora quando viram que a campanha de destruição do Bolsonaro estava bem concluída e eles tinham o apoio da juristocracia. Desde o começo, a Petelândia ficou muito calminha durante quase todo o período do governo Bolsonaro, exceto a imprensa,
exceto a imprensa, manteve ali firme e a judiciocracia o ataque ao Bolsonaro, mas o resto arrefeceu. Então, vamos aprender, a esquerda tem que se reinventar e a direita tem que entender que ela tem que agir dentro da legalidade para construir democracia no Brasil. Show de bola. Seguinte, Serrão trouxe um ponto aqui, e o Negão também, que ele já começou a falar o que o Lula iria encontrar e tudo mais. E a gente vai falar muito isso no segundo bloco. Então você que está assistindo a gente, fica até o final, porque no segundo bloco nós vamos dissecar esse assunto que o Serrão e o Negão... Olha que legal, Serrão e Negão, né? Não, vai dar uma dupla caipira linda, dupla não caipira, vai? né? Agora com vocês, Serrão e Negão. É brincadeira. Vamos ver quem canta pior, né? Vai ser uma porque os dois são dura. feios pra caramba, né? Tem que se fazer alguma coisa boa, sou bonitão. Né? Vamos lá. Mas eu quero voltar, eu quero ainda fazer dissecar aqui essa parte das manifestações. Léo, seguinte, nas outras, eu achei que foi assim eu não fui, acho que a velha imprensa não foi honesta quando mostrava as manifestações e mostrava só as pessoas que tinham lá 1, 2 placas pedindo intervenção federal, intervenção militar, enfim, depois a doutora pode explicar pra gente a diferença, ou você mesmo pode explicar a diferença. Apesar que você é um estudante ainda, eu quero saber, a Jamile, que é a doutora aqui, você só não tem nem OAB ainda. Você não tem nem bigode ainda, esse bigode piscina. Sem a de homem. Esse bigode piscina que dá pra ver até o fundo. Sem a de Pelo homem. amor de Deus. Sem a de homem, Ricardinho. Agora eu quero perguntar pra você. Nas outras, a gente brigou muitas vezes aqui, né, Negão? Dizendo, pô, todo mundo vai lá e fala do STF, fala sobre a lisura, fala das urnas, fala da liberdade, fala da censura. Aí tinha 2 velhinhos segurando assim, intervenção militar. E eles focavam ali para dizer atos antidemocráticos e tudo mais. Só que nessa, o grande mote foi esse. Acho que 90% das faixas eram intervenção. O que eu quero saber, o Léo, por isso que eu perguntei para você, Léo. Mas eu quero saber o seguinte, por que as pessoas... Por que você acredita que as pessoas estavam pedindo intervenção? Porque o caráter golpista, né? É justamente o fato da direita brasileira bolsonarista, né? Mais uma vez eu trago, existe uma boa direita que infelizmente foi boicotada pelo bolsonarismo, que tem esse caráter. Eu falei inclusive ontem no Morning Show. O bolsonarismo, ele tem um caráter infantiloide, né? Porque ele age como uma criança birrenta que não aceita perder, e quando perde, ele precisa contestar o resultado da eleição e tentar, no tapetão, reverter o resultado. Vide a diferença. Em 2018, a disputa foi entre Jair Bolsonaro, do PSL até então, e de Fernando Haddad, do PT. No mesmo dia que Jair Bolsonaro perdeu, Fernando Haddad, aí você pode pesquisar, fez um tweet parabenizando o presidente Jair Bolsonaro pela vitória e reconhecendo a derrota. Você não viu manifestações gigantescas de esquerda paralisando rodovias. O máximo que tinha, e até a direita zoava na época, era ninguém larga a mão de ninguém. Pra você ver o nível, a diferença, né? A diferença entre quando a esquerda perde uma eleição e quando Jair Bolsonaro perde essa eleição. Até mas a esquerda estava tão desmoralizada naquele momento que não dava nem para sair para fazer o bolsonarismo, nada, né? É uma justificativa. Eles são golpistas. O bolsonarismo, ele é golpista. Ele é golpista por si só. Na sua essência, ele é golpista. E isso demonstra o caráter dessas pessoas. Mais uma vez, inclusive um colega aqui da casa, ele adjetificou, né, essas pessoas de um adjetivo que eu não vou trazer aqui, mas é o que eles são. Quem às 10h30 da manhã, numa quarta, terça, segunda-feira, tá paralisando a saúde, está impedindo, e sim, a Jamiles disse aqui que eles sempre deixam uma via fechada. Mentira, a Jovem Pan, tem imagens da Jovem Pan mostrando que tem várias rodovias que estão totalmente paralisadas, paralisou a produção de 1,5 milhão de doses de vacina, ambulâncias não conseguem passar. Foi liberado. É um completo absurdo. E é preciso ser investigado, é preciso ser apurado, e é lamentável, porque você ir na Paulista, você no domingo, com a sua família, é uma coisa, e eu acho super legítimo. Agora, instaurar esse caos no país, na saúde, no abastecimento, em diversas áreas, eu realmente fico muito triste, porque é um caráter estritamente golpista. Uma pergunta simples, de alguém que conhece a pessoa que eu vou citar, porque você conhece e eu conheço também. Quando Boulos parava a avenida, parava a rodovia, queimava pelo MTST, que é o movimento do qual ele faz parte. Sim. E quando o MST também parava, que aí já é mais ao redor do Brasil, eles eram vagabundos?
Eu sempre... E eu vou usar o termo que foi usado aqui na casa. Não, para um Eles colega eram nosso. vagabundos? Eu sempre discordei de queimar pneu. Não, a pergunta não foi mas essa. Mas sabe o que é mais interessante, Eu também Negão? discordo. É a hipocrisia. Eu também discordo. Porque Isso é hipocrisia. A hipocrisia Eu também não. discordo. Os Isso é mesmos que reclamavam de queimar pneu estão fazendo o mesmo. Os mesmos. pra Vocês são mostrar a hipócritas. hipocrisia. Porque vocês são Exato. hipócritas. E vocês caíram na casca de banana. Porque vocês são hipócritas. Não, São responde. golpistas, são Isso infantis, foi a casca de banana. fascistoides, que hoje Pra mostrar. fascistoides Agora e pergunta aí, golpistas. o Boulos era um vagabundo? São criminosos. Mas essas pessoas, eu digo mais. Mas o Boulos era vagabundo, sim ou não? Eu não vou falar sobre Boulos, vocês querem desviar o foco. Não, é uma pergunta Vocês querem simples do desviar o Negão. foco. Ó, olha nos meus Vocês olhos. querem desviar o foco. Olha nos meus É a olhos. mesma- Vocês querem Léo, desviar olha o nos meus foco. olhos. Leonardo, eu também Vocês acho que querem os caras desviar o estão errados, foco. mas Ele eu não perdeu a chamo eles de eleição. vagabundos. Ele perdeu a eleição, eles estão contestando Léo, o resultado da ô, Léo, eleição. Não, eu vou chamar o VAR eles aqui, ó. Vou contestaram chamar o VAR Chama o VAR, aqui. Serrão. Vou chamar aqui Não. porque o futuro doutor Léo falou em fascistoide. Fascistoide, e não é esse o conceito. O conceito de quem promove esse tipo de arruaça é comunistoide, se você quiser usar assim. O Bolsonaro fascistoide, a relação... Caminhoneiros, vocês são comunistas, O hein? Serrão acabou de conceito falar. Vocês são fascista comunistas. tem relação com uma atuação corporativa ligada ao Estado. Esse conceito não se aplica a quem botou A minha pergunta foi queimou na simples. sala. Ou seja, é comunistoide. Eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa. A minha pergunta foi Revolucionário simples e ela não foi comunistoide. respondida. Mas eu não vou cair nessa pegadinha. E eu sou o cara que não é desvia o foco, pegadinha. tá errado. Vocês querem desviar o foco. Não vem falar que eu tô É só passando uma pano, não. pergunta. Jair Léo, Bolsonaro é o presidente da República. Não, Jair Léo, Bolsonaro é o a presidente da pergunta é República. Vocês simples. querem Se desviar essas o foco. pessoas que fizeram isso são vagabundos, o Boulos, quando fazia, ele era um vagabundo? Então eu vou devolver a pergunta. Essas pessoas são vagabundas por Não. fazerem o que Boulos fazia? Não. Então Boulos não é um vagabundo. Não. Mas você acabou de falar que era. Maravilha, maravilha. Ué, mas você acabou de falar que era. Eu disse o quê? Que eles eram vagabundos. Não, um colega nosso da casa disse isso. Então, e você aceitou? E você assinou endossou. embaixo. Você ratificou? Você ratificou. Quem às 11 horas da manhã, numa quinta-feira, tá o dia inteiro parando uma rodovia, impedindo a ambulância de passar, Tá. E o impedindo Boulos? comida de E o passar, Boulos? é o quê? Então, mas Vagabundo o Boulos? é o mais leve, né? Eu posso dizer mais coisas. Então, Boulos... Eu não vou falar de Boulos, Essa gente. mesa Eu me faz recuso. milagre, Eu não vou falar de pai. Boulos. Por analogia, nós descobrimos que o Léo chamou o Boulos Eu de não vou vagabundo. falar de Boulos. Porque eu não se vou os falar. dois fizeram a Não, mesma não, coisa... Não, mas Não fizeram a mesma Cara, coisa. Boulos não pode regra dizer de uma- três. É Boulos regra não- de três. Boulos não impediu. Ô, Ricardo. Boulos não impediu Gente, é que regra de comida três. passasse. Várias- Boulos Na não faculdade impediu. não ensinaram regra de três. O Várias sangue vezes, do cara, comuna Boulos tem não poder. impediu. Não tem como você travar uma rodovia pela metade. Peraí, ó. Impediu. Isso é um Pam, movimento pararam, pam. orquestrado. Vamos lá. O Jamile. sangue de Stalin tem poder. Exato. Jamile, é o seguinte, eu acho engraçado, porque tudo que é diferente de mim é golpe. Olha que interessante. Quando a Dilma saiu, foi golpe. Quando o Temer entrou, é golpe. Quando o Bolsonaro entrou, é golpe. Então tudo é golpe. É impressionante. Tudo que é diferente de mim é golpe. Só que, o que eu quero entender? Por que será que as pessoas... Aí eu vou fazer a pergunta para você. A mesma pergunta que eu fiz pro Léo, só que agora com um aditivo. Por que será que as pessoas, desta vez, levaram suas faixas para que esta eleição fosse destituída? Porque foi isso, exatamente, concordo com o Léo. As pessoas não aceitaram o resultado dessa eleição. Aí eu pergunto, nós sabemos que essas eleições aconteceram, foram sacramentadas pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal também, e tudo mais, e eles reconheceram que estava tudo certo. Só que existe uma máxima que é o seguinte, a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Essas eleições, até o que tudo indica, foram honestas. Mas, para o povo, elas pareceram honestas? Pois então, nós temos que tomar bastante cuidado. E aqui... Sim, mas é aparência só. Por que as pessoas desconfiaram tanto? Ô, Ricardo... Eu posso até listar algumas para você não sair da sua boca. Por exemplo, as pessoas ficaram intrigadas. Por que será que mudaram a legislação da prisão de segunda instância? Bem quando um candidato estava sendo condenado já em segunda instância. As pessoas também se perguntaram. O povo pergunta, pessoal... Eu estava nas manifestações, começaram a perguntar isso para mim. Poxa vida, por que uma pessoa que foi condenada, e foi a primeira vez que isso aconteceu, né, nesse calibre, já na terceira instância, foi descondenada? Aí mais ainda, por que uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que tem que manter a Constituição sendo maior do que ela própria, dizer o seguinte, olha, Lê, isso que você está falando é censura. E censura é contra a Constituição, mas vou deixar passar desta vez. Por quê que o Barroso também, perguntaram isso para mim, por que ele saiu
né, lá do Supremo e foi fazer política com o Congresso para que não passasse as impressões de voto. Então são tantos pontos que as pessoas dizem, poxa, por que será que em 2018, por que não houve a contestação? Porque justamente ninguém levantou essas lebres, ou seja, ninguém levantou essas lebres sobre todas essas coisas que aconteceram. Por que saiu mais de 1 milhão de inserções do Bolsonaro no tempo quando tinha lá como é que chama lá? Propaganda eleitoral. Foram subtraídas mais de 1 milhão lá em 2018, eu não lembro se alguém reclamou sobre isso, né? Sobre alguém sair e tal, censura. Por que vários jornalistas foram calados, várias pessoas comuns foram caladas, censuradas. Então, eu acho que 2018 é completamente diferente de 2022. Agora, será que tudo isso não faz as pessoas supostamente ficarem desconfiadas do pleito? Porque, por mais que ele tenha sido, e a gente acredita que ele foi, mas não pareceu. Hoje mesmo eu recebi um vídeo do Daniel Silveira mostrando que entre um espaço e outro de votação foi menos de 10 segundos. Ou seja, será que uma pessoa consegue entrar, fazer o cadastro, botar o dedão, esperar a outra sair e entrar em 10 segundos? E todos os votos foram para o mesmo candidato, quer dizer, todos os votos não dá para saber se foi o candidato, mas em 10 segundos ou menos de 10 segundos. Ou seja, algo que era para parecer transparente com lisura, parece que foi tumultuado. Será que não é por conta disso que as pessoas ficaram preocupadas com essa eleição? Ok, olha só, pessoal, pegando aqui gancho das palavras dos meus colegas aqui da mesa, e principalmente do Leonardo, informando que as pessoas que lá estão na manifestação estão cometendo crime por questionar o resultado das eleições. Questionar, esse verbo não é crime. Quando eu, por exemplo, o Ricardo, qualquer outra pessoa aqui, ele pode questionar, e isso é legítimo. O quando é que será crime? Olha só, impedir ou perturbar a eleição ou aferição de seu resultado. Não é o caso das manifestações. Somente vai ser crime se houver um impedimento ou uma perturbação, o que não aconteceu, tá? Puxando aqui o gancho, eu queria trazer um questionamento. A esquerda, durante toda a marcha dessa eleição, desenhou sobre o comportamento do Bolsonaro pós-eleição, caso ele perdesse. E o comportamento dele foi totalmente contrário. As pessoas foram para as ruas porque elas quiseram. Nenhum momento o Bolsonaro, ou até mesmo a família dele, acabou se manifestando nas redes sociais pedindo para as pessoas irem à rua. Elas foram porque quiseram. Se elas estão questionando o resultado, é porque elas têm dúvidas. E isso é totalmente legítimo, tá? Outra coisa que eu queria dizer aqui pro meu amigo Leonardo. Olha só, eu votei no Bolsonaro. Ah, não me diga. Mas detalhe, ô Leonardo, eu tenho críticas, algumas críticas ao governo dele. E isso é totalmente legítimo da minha parte. Tem também a questão do Lula, ele ganhou as eleições, eu quero mais que ele trabalhe. Não só ele, como também toda a sua equipe. Sim. Por quê? Porque agora tem uma oposição que vai ficar lá do lado dele, analisando tudo. Com lupa, né? E detalhe, isso mesmo, com lupa. Tá? Então, eu estou lá, estou analisando também tudo. Nós temos que tomar bastante cuidado com o que a gente fala para não falar, desculpa aqui, o Leonardo, acabar falando besteira por causa das nossas ideologias. Concordo, né? totalmente. Você acabou dizendo sobre a questão totalmente da infantilóide. Primeiro que eu nunca nem ouvi falar desse verbo, tá? O Bolsonaro tinha os seus erros, às vezes, de falar coisa, né? Que ele, como presidente, ele teria que tomar um pouco de cuidado nas palavras dele. Porém, isso não quer dizer que ele, depois das eleições, ele acabou se manifestando de maneira negativa. Pelo contrário, o seu posicionamento foi um posicionamento de uma pessoa que mereceu todo o respeito. É tanto que vê se a esquerda se manifestou ao contrário. Não se manifestou. Ele teve tanto cuidado para não ir utilizando a palavra ou o nome do Lula, ou colocando a população contra o Lula, tá? Então isso daí realmente... Ou em dúvida em relação ao resultado. Isso mesmo, muito bem, trazendo mais ainda ira na população brasileira, tá? Então realmente
todas essas questões têm que ser analisadas e a população pode muito bem questionar sim, e isso daí não é crime. E só para finalizar, o que acontece? O Negão, ele falou sobre a questão de levar crianças, o Leonardo falou de maneira negativa de levar as crianças para movimentação, para essas manifestações. Eu não vejo nenhum problema, né? Porém, olha só, eu tenho meus filhos e eu não levo, eu fico com receio de levar para um jogo de futebol. Sim. Por exemplo. Mas para a manifestação eu me sinto totalmente tranquila de levar. Eu como mãe, meu esposo e assim por diante. E Jamile, então eu já não vejo vi problema nesse sentido. Não quero te cortar não, você pode continuar falando. Eu só quero pontuar, eu vi recém-nascidos. Recém-nascidos, que é a coisa mais frágil que existe no mundo. E eu vi lá com a roupinha do Brasil. Eu ainda falei para assim, gente, você tá com recém... Tipo, não tinha nem um mês aquela coisinha ali, entendeu? E as pessoas se sentem confortáveis. Senhorinhas andando, sabe com aqueles andadores assim, ó? Sim. No meio de 1 milhão de pessoas. Eu garanto que ela não vai na feira com aquilo ali com medo de alguém falar, ó o pesado, na 25 de março ela não vai. Esses são os perigosos Na golpistas, 25 de março, né? esses são os perigosos golpistas. Essa senhorinha com andador, ela não vai na 25 de março. E o que me porque chamou a senão pode atenção... passar um maluco dizendo, ó o pesado. O que me chamou a atenção também foi no dia das eleições. As pessoas tendo orgulho de vestir, por mais que não fosse votar no Bolsonaro, mas orgulho de vestir o verde e amarelo, orgulho de vestir a bandeira do Brasil. Eu vi pessoas que não iam votar no Bolsonaro porque também utilizava, por exemplo, um chapéu do PT, porém estava com a blusa do Brasil. Então, isso resgate. é muito bonito. Detalhe, por exemplo, o meu avô, uma pessoa já idosa, que não votou na eleição passada, mas fez questão de votar nessa eleição. E quantas pessoas se sentiram patriotas de poder fazer alguma coisa pelo nosso Brasil, tentar fazer alguma coisa diferente. Serrão, seguinte, cara. Olha que interessante. Desde 2017, diziam que o Bolsonaro era um golpista, que ele ia trazer a ditadura, que ele gosta de ditadura, né, que ele gosta de ser um militar ali e tudo mais, né? Promessa essa que não aconteceu durante os 4 anos de governo. Só que olha que interessante, o que o ditador mais quer em qualquer parte do mundo? O povo saindo às ruas, aprovando ele e chamando o exército. Nós tivemos isso nessa quarta-feira. As pessoas insatisfeitas, 60, quase 58 e pouco lá, 58 milhões de pessoas, não é pouca gente, indo na porta do exército. Olha que prato cheio para você simplesmente falar, bora? E eu garanto, essas pessoas iriam atrás desse líder. Junto com o exército. Só que ele não fez. Ele não fez. Pelo contrário, ele se calou. Ele poderia ter usado isso até como capital político, como dizem, né? Que o Bolsonaro sempre é um cara que ele pega as datas comemorativas, ele pega a manifestação popular para si, para dizer que aquilo vai inflamar, e não fez. E aí? Então quer dizer que o Bolsonaro é um grande democrata? Olha, sob esse ponto de vista, tem que dizer sim, ressaltar que o Bolsonaro, não vou dizer que ele é democrata não, tá? Mas ele foi o cara que mais respeitou o Estado de Direito no Brasil. É diferente, tá? A palavra democracia, ela tem um tom que é utilizado de maneira inapropriada no Brasil. Então, Bolsonaro respeitou o Estado de Direito. Jogou dentro das famosas 4 linhas da Constituição. E a maior parte de seus inimigos e adversários não jogaram. Agora, qual é o ponto em que a gente tem que bater impiedosamente? Toda essa crise que estamos vendo agora, todas essas manifestações teriam sido evitadas se lá atrás, olha, eu vou dar os culpados, hein? Congresso Nacional e membros dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, não tivessem entendido a importância de cumprir a Constituição e que o Brasil tivesse contagem pública de voto na eleição. Ou seja, contagem, impressão do voto pela urna eletrônica para contagem 100% na própria sessão eleitoral, logo imediatamente após encerrada a votação. Isso acabaria com essa narrativa a favor ou contra a honestidade ou não do pleito. Isso teria sido
um engrandecimento para o Estado de Direito e para a segurança jurídica no Brasil. Por isso eu culpo, eu responsabilizo, eu acuso, são culpados dessa bagunça toda de agora, desse problema de agora. Congresso Nacional, principalmente o Senado e o Supremo Tribunal Federal, junto com a Justiça Eleitoral. Então, a próxima legislatura vai ter que implantar a segurança total do voto no Brasil para que a gente melhore. O aprimoramento institucional é permanente. Quando você não aprimora as instituições, é porque você está numa ditadura e não numa democracia ou longe do caminho de uma democracia. Negão, vou trazer um furo aqui para você. Como a gente disse, nós estamos gravando isso durante a semana. E quando o Bolsonaro... Eu vou primeiro falar sobre esse furo, depois eu quero fazer a pergunta que vai vir a seguir. Então, pessoal, olha que interessante. Serrão, acabei de receber aqui do nosso diretor Edu Novak. Grande diretor Edu Novak. Além de ser muito gato. Esse é o cara, hein? Poderoso, não, hein? Ser shapeado, o cara é shapeado. O cara, da né? musculação. O cara é crossfit igual a doutora aqui, ó. Todo trabalhado na academia, né? Mas vamos lá. E o cara que tem a virtude minha e do Lula também gosta de uma cachaça. Eu também. Eu coleciono cachaça, senhor. Eu também. Pô, vamos trocar uma ideia depois. Vamos. É sério. E o Lula vai ficar feliz com a gente. É claro. Nós vamos mandar uma cachaçinha pra mim ou não? Tem que mandar. Aí, olha que interessante isso. O Bolsonaro, no discurso dele ali, né? Depois dele ter se retirado, ele disse o seguinte: todas as pessoas têm o direito de ir e vir. Deixou muito claro isso aí. Sim. Todas as pessoas têm o direito de ir e vir, não façam isso e continuem com as manifestações, porque elas nem falou continue, as manifestações faz parte do processo democrático. Só que ele tuitou na quarta-feira, por conta que as pessoas continuaram, ele pediu no Twitter para desobstruir as rodovias. Na quarta-feira, agora à noite, ele acabou de pedir isso. Como é que você vê, primeiro, o silêncio do Bolsonaro e o que ele disse? Então, duas perguntas em uma. O que você achou daquele ato dele se ficar recluso ali e depois da declaração dele e depois ele ainda ratificando, dizendo, galera, vamos sair das rodovias? De acordo com o TSE, as eleições foram limpas e ocorreram sem problema nenhum. Até agora, ninguém apresentou nenhuma prova de que tem alguma coisa errada. Perfeito. Tudo está na casa do indício, tudo está na casa do... Nem do indício, tudo está na casa do eu acho que deu errado. Entendeu? Mas de acordo com o TSE, está tudo certo. O que significa que Jair Bolsonaro e Lula tiveram ambos a mesma... Proporção? A mesma proporção na hora da eleição, certo? Não. Errado. Ah, tá, entendi. Errado. Eles podem ter ali no dia da votação, no dia da urna, no dia de votar, ter dado tudo certinho. Mas ao longo da campanha não foi isso. Durante 4 anos, o Bolsonaro apanhou da mídia. Durante 4 anos, ele teve suas pautas paralisadas. Ele enfrentou uma pandemia onde foi tirado alguns direitos dele como presidente, entendeu? Teve algumas falas dele que não foram legais? Teve. Mas assim, ele tá preso, ele teve algum problema de corrupção, como a gente já viu no passado, e num passado recente? Não. Entendeu? Então, ele não foi equiparado entre ele e o ex-presidente Lula, que teve toda a mídia ao seu lado, que teve todos os artistas ao seu lado, um monte de gente da própria política ao seu lado. O Bolsonaro teve inserções tiradas, o Bolsonaro teve... inserções dele que eu tô falando, viu? Teve propagandas dele tirada, teve propagandas que eram certas, mas que não foram colocadas. Ele teve apoiadores que foram calados. Então, assim, foi desigual. Então, a partir do momento que a urna diz assim, ó, Bolsonaro, você e Lula, todo mundo ali colocou o voto e eu, TCE, tô dizendo que deu tudo certo. Mas que nos últimos 4 anos você foi atacado, não faz sentido pra mim ele chegar e falar assim, ó, gente, perdi democraticamente, foi tudo certinho e tal. O máximo que ele poderia dizer é, gente, perdi porque, de acordo com o TSE, a votação foi toda certinha. A votação pode ter sido certa, mas o anterior à votação, não. Não dá pra dizer que eles estavam competindo em pé de igualdade.
Não existia uma isonomia. Não existia essa Não isonomia. houve paridade de armas. Exatamente, que é como, não, é o termo não foi, técnico, não foi. Assim, a não ser que ele chegasse no outro dia ou no mesmo dia e dissesse, eu não concordo, foi tudo errado e não sei o quê. O silêncio dele valida o TSE. Quem cala consente. O silêncio do Bolsonaro valida o TSE. O Bolsonaro tentou botar o voto impresso, não conseguiu. O Bolsonaro colocou várias vezes coisas que ele achava que tinha acontecido errado, inclusive na eleição que ele ganhou. Não foi ouvido. Então, eu acredito que ele tem todo o direito de ficar em silêncio. A mídia já tinha eleito o Lula antes do Lula ser eleito. Não é à toa que colocaram um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, colocou o resultado, que foi quase igual o que aconteceu, né? Foi futurologia total, né? Mas assim, ele ficar quieto, ele já tá validando o TSE. Só o fato dele ficar quieto. Negão, mas ele tinha que ir lá falar com os apoiadores dele. Legal, e ele fez. Ele foi lá e pediu para que desobstruíssem as vias. Fez agora de novo. Entendeu? Agora, pedir para que as pessoas não se manifestassem? Por quê? Pedir para que as pessoas não fossem às ruas até para pedir uma coisa que eu, Negão, não concordo, que é pedir a intervenção? Por quê? É o direito delas pedir isso. Se fosse o pessoal de esquerda que tivesse ganho, também seria o direito deles pedir. O nome disso é democracia. Ou eu estou errado, mudar a palavra, entendeu? Então ele está correto em ficar quieto. Ele está correto, e ele ficando quieto, ele já está validando. O que queriam? O que parece que o povo... Aliás, o próprio PT não cobra isso o próprio Lula não está cobrando isso do Bolsonaro. Podia vir o Lula e tal e cobrar. Quem está cobrando isso ele precisa vir e assumir que ele perdeu. Por quê? Ele já não está em silêncio? Ele já não está validando. Porque se ele achasse que tivesse alguma coisa errada, o certo seria ele chegar aqui e falar, estão errado e as provas estão aqui, Pum, pegava assim o calhamaço de provas aqui, Pá, as provas estão aqui. Ele trouxe as provas? Não. Ele ficou quieto? Ficou. Então, para mim, ele concordou. Para mim, ele aceitou. Quando ele aparece a público, a única coisa que ele diz é, gente, obstruir a via tá errado. Todo mundo tem o direito de ir e vir. Ele pesou nisso durante 2 anos. Essa foi a marca do Bolsonaro na pandemia. A gente não podia perder o direito de ir e vir, muito menos o direito de trabalhar. Aliás, ele foi um dos únicos políticos que fez isso. Inclusive, os da base, que só falavam em tweet e tal, e fazer que é bom mesmo, nada. Entendeu? Então eu acho que ele está correto em ficar quieto. A obrigação que o Bolsonaro tem hoje é o seguinte, é de entregar o país pro Lula inteiro, assim, bonitinho, tá aqui, Lula, tá aqui, A casa tá limpa. A casa tá limpa. É que nem quando você sai da casa alugada, deixa pintada. Exatamente. Limpa. A obrigação dele e as contas pagas. Dia 31 de dezembro, pessoal, linha na pipa e, Lula, vê se não faz besteira, hein? Tá aqui, Forte abraço pra você, daqui 4 anos a gente se vê. É isso aí. Até porque essa semana já disseram que, acho que o Eduardo Bolsonaro disse que o pai, quer dizer, que o presidente Bolsonaro já é um candidato natural para 2026. Até porque ele é considerado hoje a maior liderança da oposição. Léo, seguinte. Não tinha visto isso. Os estados ficaram bem definidos, inclusive com proporções assim gigantescas, né, de votação. E isso vai alterar a maneira que os próximos candidatos vão olhar para o Brasil, não de maneira homogênea, mas de maneira setorial? Não, sem sombra de dúvidas, né? O Brasil ficou dividido, literalmente, né? A gente pega desde a Bahia, vai subindo, sobe lá no Mato Grosso Norte, ficou literalmente dividido, com exceções de Roraima e o Amapá, né? Lá em cima, o restante do Brasil ficou dividido. E foi a eleição mais apertada, mais acirrada da história da República Brasileira. Portanto, o país está dividido, diversos conflitos, né? Agora regionais, a gente começa a falar, um fala do Nordeste, o Nordeste fala do Sudeste, o que é lamentável. Nós somos um povo só, nós somos um país só, e eu acredito que seja absolutamente lamentável. Várias pessoas mandando direct, comentário. Não, nem lamentável, é burrice Não, mesmo. vários, inclusive... O nome é burrice. Não, vários bolsonaristas falando assim, se o Nordeste quer tanto Lula, deveria separar. Gente falando isso, é um absurdo. É um absurdo total. Né? E pessoas... Até porque onde na Bahia teve 75%, mas 25% da Bahia quer o Bolsonaro. Não, sim. Que não é pouca gente. Não, e mandando comentário... 50% de Minas queria os... Tá vendo? Como é que faz no Minas? No direct, então é evidente, né? É lógico, ainda existem os estados que a gente chama dos estados swing states, né? Que nos Estados Unidos, como
Minas Gerais, por exemplo. O presidente que leva em Minas desde 89 é o presidente que leva em nível nacional. Então, Minas Gerais, eu acredito que ainda assim vai ser um estado pêndulo em que os candidatos, próximos candidatos à presidência da República vão dar uma atenção especial, bem como estados como Amazonas, menores, que também são estados pêndulos, né? Agora, em relação ao que eu queria pegar um gancho em relação no tweet agora, hein? Ao que um minutinho no máximo. O Negão falou sobre o tweet. Vamos lá. Primeiro, parabenizar o presidente Jair Bolsonaro por pedir que seus apoiadores desobstruam realmente as estradas. Falar sobre a questão, e aproveitar, sobre a questão do artigo 142, da intervenção, que o Negão falou que as pessoas têm direito. Não, as pessoas não têm direito de pedir golpe. E o artigo 142... Peraí, não é golpe porque aquilo está dentro da Constituição. É um artigo? Não, as pessoas perdem golpe. Não. O artigo 142 não é golpe. Elas deturpam o artigo 142. Aí é uma opinião sua. Mas você não pode falar que 142 é golpe. Uma opinião minha, não. 142 é um artigo justamente para evitar que pode ser acionado por qualquer um dos três poderes. Então pronto, então não é golpe. E é um artigo para justamente evitar a ruptura institucional, para evitar golpe. O que essas pessoas querem, essas pessoas querem contestando o resultado eleitoral e não aceitando, eu recebi várias mensagens. Não vamos aceitar o Lula, presidente, vocês não têm que aceitar nada, vocês perderam a eleição. Vocês perderam a eleição e ele vai governar, ele vai tomar posse. Tanto que a Gleisi agora disse que o Negão falou, não, porque o Lula não tá pedindo mesmo, o próprio Lula não tá pedindo que o Bolsonaro faça, porque o Lula não tá nem aí pro Bolsonaro, ele é um perdedor, ele perdeu a eleição. Vai ocorrer a transição com ou sem a participação do Bolsonaro. Na verdade, ele não tá nem aí porque ele não é um parça dele como o Fernando Henrique. Mas com ou sem a participação... Faria todo sentido o Fernando Henrique fazer isso. Com ou sem a participação do Bolsonaro, vai acontecer a transição. Se ele ficar de cara emburrada, quietinho... Mas acho que não há dúvida em relação a isso. Para essas pessoas é o que elas não querem. Elas não querem que o Lula assuma, elas não querem que o Lula tome posse. Não, mas um desejo, Léo, é uma coisa. Golpismo é crime. Essas pessoas são criminosas. Cara, eu durante 4 anos a esquerda quis o impeachment do Bolsonaro. Eu posso me expressar dizendo, eu não quero que o Lula assuma. Eu quero que o Lula seja abduzido por ETs e seja levado para Marte. É um desejo, pelo amor de Deus. Querem golpe de Serrão, eu quero puxar o impeachment do Bolsonaro porque ele fez um churrasco. E aí isso não é democrático. Porque no Brasil 3%, porque o Brasil tem 3% da população mundial e 11% das mortes por Covid foi aqui. Foi um crime sanitário e Bolsonaro vai ser preso. Ano que vem Bolsonaro vai ser preso. Isso é uma opinião sua. Pode anotar. Você pode que está bem avançado. E os processos estão bem avançados. Agora, sem foro privilegiado, vamos ver. Léo, sabe o que acontece? Houve um crime no Brasil. Sabe qual que é o problema da esquerda? Ela confunde opinião com crime. Não, opinião. Esse é o matar problema. Pessoas, 3% da população mundial e 11% das mortes. 11% das mortes do Brasil é um crime sanitário. Vamos lá, as pessoas que tomaram. Vamos lá, Léo. As pessoas, e eu fui um que peguei, eu peguei antes da vacina. Então, as pessoas que morreram antes da vacina, tá na conta do Bolsonaro, sim ou não? Me responde Ricardo, sim ou não, pelo 3%, amor de Deus. 3%. Você não me explica isso. Responder? Então me explica. Não, eu vou te primeiro perguntar. a minha pergunta, depois é sua. Não, Pode então, ser? Mas que antes do Bolsonaro, o Bolsonaro já assumiu, ele já é presidente, já tinha pandemia. Exato. A pandemia começou em 19 na China. Ele já era presidente. Então, isso que eu tô dizendo. As pessoas que morreram sem a vacina, não existia vacina. A vacina começou em dezembro de 2020. Sim, por conta do isolamento. 2020. E aí, essas pessoas que morreram sem a vacina, que não existia vacina no mundo, morreu acho que 200 mil pessoas no Brasil. Sim. Tá na conta do Bolsonaro? Sim, porque o governo federal estimulava. Não tinha vacina o governo federal estimulava as pessoas a saírem de casa a todo custo, mesmo sem trabalhar. Não, assim, outra conta que o pessoal vai entender também. Eu tenho um perfil de atleta. Isso aí não é nada para as pessoas. Eu sou coveiro? Eu não sou coveiro. Close em mim, por favor. Close em mim. Olha que interessante. Quando não existia vacina e as pessoas morreram, e morreu, se não me engano, 200 mil pessoas até que a vacina fosse existida no mundo, querem botar na conta do Bolsonaro. E outra, olha que interessante. Pessoas tomaram também doses de vacina e também morreram. E também querem colocar na conta do Bolsonaro. Ou seja, qualquer pessoa que morreu querem botar na conta do Bolsonaro. Atrasou a compra de vacinas. Isso, cara, chegou um mês depois. Serrão, você queria falar antes da gente... Vamos a um ponto fundamental. 1 minuto e depois a gente vai pro segundo bloco. Vai lá, Serrão. Olha só, a nova geopolítica do Brasil ano que vem. Lula vai ter que governar com 14 governadores que apoiaram Jair Bolsonaro e atuam contra o PT. O PT vai ter 10 governos de estado para ele operar e 3 estão neutros, mas uma neutralidade que é contra o PT.
Então, olha a gravidade da situação institucional para Lula. Não dá mais para comprar, na base da corrupção, o apoio político. Isso vai mudar. Então, teremos, a partir do ano que vem, um Brasil novo, renovado do ponto de vista da cidadania. Eu queria falar um negócio para você. Entender a linguagem silenciosa traz muito mais benefícios do que apenas descobrir se uma pessoa está mentindo ou não. E muita gente me pergunta, Ricardo, como eu posso usar isso ao meu favor? Eu comecei a decifrar melhor as pessoas há mais de 30 anos, pois eu trabalhava com comércio e eu precisava aumentar as minhas vendas para me sustentar. Então eu juntei toda essa experiência que eu acumulei dentro do curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Você vai aprender em 7 módulos tudo sobre negociação, gatilhos mentais, prospecção e outros temas importantíssimos para se tornar um expert das vendas. Você verá a transformação que esse curso vai causar nas suas vendas, como já causou na vida de milhares de alunos. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e faça a sua inscrição. E se você utilizar o cupom NIU25, vai ganhar 25% de desconto. É isso mesmo. E este será o seu primeiro passo para você vencer os seus concorrentes. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as 7 chaves, mas eu vou revelar cada um deles. Pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor. Aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Olha que interessante. Como nós já dissemos, e o Negão aqui reafirmou várias vezes, né, segundo o TSE, essas eleições já foram definidas. Eu acredito que ninguém vai mais trazer qualquer tipo de questionamento. Se trouxer também, como disse a Jamile, é válido. Questionar não é crime, pelo amor de Deus. Questionar. Acho que nós estamos ainda num país que nós podemos questionar, fazer perguntas, duvidar. Duvidar não é crime. Duvidar é simplesmente, olha, eu não entendi muito bem. O que é duvidar? Eu não entendi muito bem. Me convença. Me convença que isso é uma realidade. Pelo menos é assim na vida. Quando eu duvido, eu falo, duvido. Aí a pessoa vem com argumentação para que eu entenda. E se disser não acredito, é a sua opinião. Exatamente. Se eu falar, eu não acredito. Eu não acredito. Não me convenceu. Talvez até com a minha ignorância. Eu posso falar, olha, eu não confio nas urnas. Cara, eu posso não confiar na Jamile, eu posso não confiar no Léo, por mais que ele seja íntegro, mas eu falo, não confio no Léo. Por quê? É algo meu, é algo que eu sinto, é o meu sentir, porque até agora você não conseguiu me dar parâmetros para eu confiar perfeitamente. Até com os namorados, não é assim, Jamile? Quantas vezes você fala assim, eu quero namorar você, a Jamile fala assim, não quero, não confio. Vaza, né? Vaza daqui. Eu não confio em você, seu malandrão, cachorrão. Prove que você me ama. É assim, e somente a mim. E você não vai mais na Casa Vermelha, da Luz Vermelha. Louco. Vai deixar todos os telefones como uma boa esquecidos, né? Você entendeu? Eu posso, bicho. Agora, eu quero saber o seguinte, Jamile do céu. Eu quero ver agora o Lula trabalhar. Porque não tem mais espaço para mensalão, petrolão, o Congresso tá aí com a sua maioria de centro-direita, vamos dizer assim, com maioria absoluta ali, tem uma maioria muito grande. Como é que vai ser esse governo do Lula? Como é que você vê? Vamos tentar abstrair. Como é que você vai ver essa situação? Olha só, pessoal, puxando já o gancho que o Serrão deixou no programa anterior, na realidade no bloco anterior, ele falou sobre os governadores. Aqui eu queria trazer alguns dados direto da agência da Câmara de Notícias, né? Olha só, o PL, hoje, ele subiu de 76 para 99 parlamentares. Já em relação ao Senado, ele fechou com 14 senadores. Porém, o PT, fazendo a união aí com o PV, PCdoB e os outros aliados do presidente Luiz Inácio Lula, eles fecham com 80 deputados. Tá? Então, por exemplo, o PT, que tinha 54, subiu para 68. Porém, o PT tem vários partidos que acabaram fazendo uma aliança com eles. E aí, baseado no que muitos estudiosos
eles trouxeram, por mais que o PL tenha finalizado aí com 99 parlamentares, esses 99, somente 30% deles é que seriam realmente fiéis, certo. Ou seja, raiz. Então, pode acontecer, meu querido amigo, que tenhamos algumas mudanças, porque política tem muito isso daí, viu? Sim. Negão, o que eu vejo também é o seguinte, vamos lá. Por mais que exista essa concessão, existe esse toma lá da cá, e eu não falo só de grana, de realmente, olha, me ajuda aqui que eu ajudo ali. Influência. De influência. E olha, vota esse meu projeto, aí eu voto para esse aqui. Então, existe uma... Me chama pro churrasco no Planalto. Me chama pro churrasco. Enfim, isso é política, né? Isso é política. Tanto é que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, lobby é uma coisa aceitável. Só que é aberta. As pessoas vão lá e vão discutir, vão tentar persuadir os congressistas para cada um seu setor. O lobby nos Estados Unidos é algo às claras, e não com malas de dinheiro em hotéis ali no Lago Nem Sul. na cueca. Nem na cueca. Nem barras de ouro, né? E nem na cueca. Nem E nem barras na de ouro. cueca. E o homem estava do lado dele lá, na hora de falar com o povo lá. Mas o que eu quero saber, Negão, é o seguinte... além disso, você acha que vai ter uma cobrança muito maior da sociedade? Porque 2002, cara, não tinha rede social do jeito que tem hoje. Não. Nem sombra, não era acho que nem 5%. Hoje, qualquer coisa viraliza muito rápido. Vai ter espaço abertamente do jeito que tinha, sem... O cara pode até roubar, mas você acha que vai demorar tanto tempo como demorou antes? Não, eu acho que no caso não é nem tanto as redes sociais. Eu acho que é mais os políticos que vão tentar abraçar esse público. É só a gente pensar, gente, metade do país não votou no Lula. Metade do país não votou no Bolsonaro. Só que a parcela que vota no Lula já é uma parcela já mais fiel, assim. Já o pessoal que já votou Bolsonaro, você tem uma galera que é mais ao centro, você tem uma galera que lembrou da Lava Jato, você tem muita gente que torceu o nariz pro Bolsonaro. O Bolsonaro, ele era 8 ou 80. Era ame ou odeie. Entendeu? E no caso do Lula, você tem muita gente que votou Bolsonaro porque odiava o Lula. E vai ter políticos que vão estar de olho nisso. A eleição é daqui 2 anos. 2 anos já tem vereador, eleição para vereador, já tem eleição para prefeito. Tá na moda agora você ter os políticos que nascem na internet. Esse político de conversar com base, esse político de conversar com líder comunitário, esse político tá acabando. Hoje o político bom é o político que faz story, é o político que faz TikTok, é o político que faz caretinha, sabe? O político que fica fazendo caretinha para vídeo. E esse político, ele sabe que ele tem um campo mais aberto para ele do lado direito, que é a galera que está mais fiel, assim, às redes sociais. Eu acho que esses políticos é quem vai fazer, quem vai olhar a lupa o governo Lula, até para eles terem conteúdo, para poderem reclamar, para poderem se eleger para qualquer coisa, para um deputado, para um prefeito e mais para frente, para governador. Eu acredito que o governo Lula vai ser um governo de 2 anos. O que é um governo de 2 anos? Eu acho que ele vai pegar o que o Paulo Guedes está fazendo, vai chegar no ministro da economia dele, vai falar assim, ó, tá vendo isso daí que esse maluco tá fazendo? Faz igual, mas vamos trocar de nome, certo? Vamos colocar outro nome aqui, porque é o que tá mantendo o barco andando. Hoje o que o Paulo Guedes vai fazer. Então ele vai manter isso durante uns 2 anos, vai fazer o país ter uma certa calma, uma certa estabilidade. Não acredito que vai estourar algum escândalo de corrupção, pelo menos não ligado diretamente a ele, como rolou com o Mensalão e tal. Acredito que vão ser alguns escândalos satélites, mesmo porque ele vai rifar alguns ministérios, vai voltar a velha política. Esse negócio de ministério técnico acabou, esquece, era coisa do Bolsonaro doido. Agora vamos ter ministro que vai pegar uma pasta que ele não faz ideia. Esse doido foi pejorativo, assim, foi tipo, dizendo... Não é pejorativo, foi uma brincadeira, porque na realidade... Esse negócio de ministério técnico é do doido do Bolsonaro. Que na realidade é uma coisa boa, né? Exato. Agora vai ser influência, vai ser agora política. O que a gente vai fazer é distribuir ministério por política. O partido tal ajudou tanto, então ele vai ter esse ministério. O outro partido ajudou tanto, ele vai ter esse ministério. E aí o que acontece quando você faz isso? Você coloca gente que não faz ideia do que tem que fazer só para você poder pagar aquele apoio que você teve lá atrás. É nessa hora que nascem muitos escândalos.
Entendeu? Por quê? Porque não tem como o presidente ficar de olho como ele ficaria se ele tivesse colocado uma pessoa técnica, aquela pessoa ali, ó, você é o técnico, você não tem nada a ver com o partido ali, então qualquer besteira que você fizer vai respingar em mim. Aí o seu olho cresce em cima daquele cara. Quando não é assim, você meio que deixa de lado. É nessa que o cara se sente à vontade de fazer o que ele quiser. Acredito que se houverem alguns escândalos nesses 2 anos, vão ser escândalos pontuais. Por que eu tô dizendo 2 anos? Tá vendo que eu coloquei os 2 anos? Ah, negão, você acredita que o Lula vai sair, vai entrar o Alckmin? Não. O que eu acredito é que depois desses 2 anos, com uma certa calmaria, é a hora dele pegar e começar a botar a mão grande do Estado em cima do Brasil para poder abrir muito mais em programas sociais e tal, porque vai gerar uma coisa boa, vai intervir em baixar preço ou congelar preço, sei lá, não precisa ir longe, a Argentina tá fazendo isso, entendeu? Já para tentar a reeleição. Diferente dos meus colegas aqui da mesa, eu acredito que o Lula vai tentar a reeleição e se ele continuar nesse caminho, é capaz dele conseguir, porque é literalmente o que ele fez no primeiro mandato dele. Saquei. Olha que interessante. A gente tem 50 pontos para cada um, não é isso? Eu calculo assim, eu vou fazer essa pergunta para você, o Léo. Pois não. A gente sabe que o PT e o petismo, ele tem historicamente 25 pontos que é aquele petista raiz. Entendeu? Aconteça o que acontecer, eu vou votar no PT. Até rima, né? Aconteça o que acontecer, eu vou votar no PT. É a partir do... É 25%, né? Só que daí você tem, esse ano, o lacrador, que é aquele que achou bonitinho, fazer, eu vou fazer o L pra ficar bonito com a galera. E você também tem aquela pessoa que votou por medo. Medo que ia ficar sem o auxílio, medo que ia perder o 13º, medo que o Bolsonaro ia dar um golpe, medo porque o Bolsonaro ele come criancinhas, que ele é canibal, maçom, e maçom, né, tal, aquela senhorinha, lembra a Dona Maria, preta, preta, periférica e pobre, não é isso? PPP. A preta, periférica, pobre, ela falou, meu Deus, ele estava do lado de um demônio lá, que eu calculo que é 12%. Então vamos lá. Se ele ficar só com a raiz, e esses lacradores vão crescer. Esses caras que votaram pela primeira vez, como vão crescer? E quando eles caírem no convívio do mundo capitalista, muita coisa muda na cabeça dessa galera. A Dona Maria, preta, pobre e periférica, vai começar a ver também que outras coisas estão acontecendo que estão desagradando ela. E a gente tem 50% de bolsonarista. Se o Lula não trabalhar para esses bolsonaristas e as pautas deles, você acha que ele perde espaço? Não, vamos lá. Primeiro que não são 50% de bolsonaristas. Primeiro a gente tem... É 50 que daria uns 30. Não, pelo amor de Deus. Mas não vai trabalhar com essa pauta de que quer família, religiosidade. Mas tudo aí tá misturado. Você acha que ele não vai trabalhar pro bolsonarista ou não? Tudo aí tá misturado, primeiro, porque não são 50% de bolsonaristas. Esse número é tão qual os raízes do Lula, 25% por aí. Esses são os bolsonaristas. É igual, é a mesma simetria. O restante são pessoas justamente que têm medo do Lula. É exatamente o que você colocou lacrador, aqui. Né? Exatamente o que Vamos você botar colocou. 25 e 25? É o que você colocou? Não, pode ser. Mas eu tô dizendo que não são 50 no Brasil. Metade do Brasil não é bolsonarista. Né? Eu diria que são esses 25% raízes também que votam no Bolsonaro e votam fielmente no PT, que é um partido... Mas a pergunta, Lula vai trabalhar para os bolsonaristas? Vamos lá, o Lula tem que trabalhar para todos os brasileiros. O Lula tem que trabalhar para as pautas bolsonaristas? 215 milhões de brasileiros. Assim como você disse que o Bolsonaro não deu nenhum golpe em 4 anos, eu concordo, em 13 anos de PT também não houve nenhuma Venezuela, não houve nenhum golpe de Estado. É a mesma simetria. Não houve nenhuma... Não, mas a gente teve um mensalão, né? Isso é acabar com a democracia. Peraí, então você comprar ditadura, voto, mas teve ditadura? Não comprar teve ditadura. Voto. Inclusive tá agora, orçamento secreto não tem mais orçamento secreto, né? Agora chama emendas parlamentares. Não, emenda parlamentar. Aí é uma questão jurídica. Mudou agora, É uma questão jurídica. Orçamento secreto é uma coisa, nunca existiu no Brasil. Também não teve. Não teve Petrolão? Orçamento secreto nunca existiu. O Bolsonaro cometeu... Léo, não teve Petrolão? Um absurdo. Aliás, corrupção, né, no governo. Léo, teve Petrolão? O orçamento secreto nunca existiu. Essa mesa faz O milagre. orçamento secreto nunca existiu, né? Nunca existiu. Emenda impositiva é outra coisa, mas é outra discussão. E aí Bolsonaro vem governando dessa forma. O presidente Lula também nunca
forma alguma, implantou um golpe de Estado no Brasil. E em relação às pautas conservadoras que você está trazendo, isso. mais uma vez, também não vai mexer, como não mexeu em 13 anos de governo. Mulher não pode abortar quando bem entende no Brasil. Você não pode fumar o baseado como bem entende do ponto de vista penal, né? Você não pode também. Teve um aumento. Então não existe isso. Teve um o Lula aumento, nunca mexeu na questão das drogas. Teve um aumento gigantesco de nós contra eles. O Lula problemas mexeu, ideológicos. ele mexeu em questão de droga? Ele mexeu em questão de aborto? Ele mexeu nas armas, por exemplo. Ele mexeu. Que foi uma coisa que tinha o referendo dizendo nós queremos ter arma. Ele na canetada falou não vai ter arma. Primeiro que isso começou com o Fernando Henrique. Então, mas e aí? Ele referendou. Ele veio com a pauta de desarmamento, sim ou não? Com Lula. Mas ele veio, sim ou não? Isso começou com o Fernando Henrique. O armamento é uma questão à parte. Agora, teve alguma mudança em termos de aborto? Não teve. Teve alguma mudança em termos de relegação das drogas? Não teve. Então você pode ficar tranquila que isso nunca vai acontecer. Assim como no governo do PT, e ele já se colocou, já falou a respeito disso, o vice já falou a respeito disso. Vamos ver se não vai ter, outros membros do governo. Não, podem ficar tranquilos. Oxalá que não aconteça. Assim como você está dizendo, por exemplo, que a pessoa que hoje é lacradora, amanhã não é mais, a dona Maria que depois abre o olho, falam isso há anos e o PT continua elegendo, depois de toda a desmoralização que teve na mídia, depois de toda a desmoralização que teve em diversos âmbitos, ele foi eleito. Então não existe isso. Isso é engraçado, porque realmente foi desmoralizado com o Petrolão, foi desmoralizado com o Mensalão, e o povo mas a viu memória farsa. é curta. Não, o povo viu a memória é curta. Assim como realmente... Porque é difícil a pessoa... Deixa eu falar pro Serrão agora. Você já tinha respirado. Eu só vou encerrar. Não, mas você já tinha respirado. Não, eu só vou encerrar. Quem vai encerrar vai ser o Serrão. Tá entendeu? Bom, então tudo bem. Serrão vai encerrar. Aqui, mas porque... Não, senhor. É que você já tinha respirado. Se gaguejou, perde a vez também. Você sabe qual é a regra da mesa. Gaguejou, perde a vez. Então, de novo, é exatamente isso. Quer dizer, a gente sabe... Até o próprio Lula disse... O mensalão aconteceu, mas tem o orçamento secreto. Ou seja, ele assumiu para o Bonner que houve o mensalão. Não tinha como não assumir. É engraçado que as pessoas que fazem o L hoje não trabalhavam em 2002 nem em 2003 para saber o que era o mercado de trabalho. Não sabe. Fizeram o L sem saber, só pelo que contaram. 60 milhões agora, não estavam nascidos, né? Não, estou dizendo os lacradores. Aquela parcelinha que ficou com 25 anos, não sabe o que foi a era PT, mas o que contaram, o que os professores contaram, eles acreditaram. Serrão, e aí? Renasce, o PT vai ter que se renascer democrático, vai ter que se renascer conversando de fato e não conversando com grana. Como é que você vê isso aí? Vamos aguardar para ver se o milagre acontece. O presidente Lula, ele vai descobrir muito rapidamente que a rapadura é prima da cachaça, Eita! Só que não dá para bebê-la e ficar bêbado. Vai ser uma descoberta muito rápida. A esquerda no Brasil vai ter que se reinventar completamente. A esquerda no nosso país, ela sempre teve a característica de ser Estado dependente, a inchadora do Estado brasileiro, aparelhadora desse Estado para roubar ou se locupletar ou para ter a boquinha dentro dele. Esse modelo hoje, a maioria da população brasileira não aceita mais isso, tá? Isso não funciona para você gerenciar um Brasil que tomou o gostinho de entrar no ritmo do crescimento capitalista e que não vai aceitar retroceder em relação a isso. Então, da mesma forma como foi a lição desse governo Bolsonaro, como não agiu como déspota, as pessoas colocaram na cabeça, e depois da eleição isso ficou ainda mais claro, que temos um compromisso com a legalidade, a legitimidade e, acima de tudo, a liberdade. Então, o Partido dos Trabalhadores não poderá tomar nenhuma medida que atente contra o Estado de Direito e, principalmente, fira o direito à liberdade. O PT, na sua nova gestão Lula, vai ter que andar totalmente dentro das 4 linhas da Constituição. Se sair, já tem aí, e nesse feriado de 2 de novembro ficou bem claro que o povo está mais vivo que nunca para fiscalizar o governo que foi eleito. Então, essa é a novidade. A Primavera Brasileira, que vem desde 2013, conseguiu produzir um povo com mais maturidade para fiscalizar o poder público. Esse povo não quer a máquina do Estado sendo o Estado totalitário, aparelhado e que vai sugar recursos da sociedade e não servir
à sociedade. Então essa mudança de mentalidade vai ser fundamental e Lula vai ter que lidar com isso. O PT vai ter que entregar. E, já se sabe, no governo do PT vão mandar muito. Flávio Dino, que deve ser ministro da Justiça, Gleisi Hoffmann, que vai estar ali operando também, perturbando o Lula no cangote do presidente, e Fernando Haddad. Fernando Haddad é o cara a quem Lula deve escalar como próximo candidato a presidente e sucessor dele. Então, o Haddad vai ter muito destaque nesse governo. Geraldo Alckmin, estão falando, o Geraldo vai administrar, vai fazer, vai acontecer. Olha, tem até uma possibilidade remota disso acontecer. Talvez até por uma questão aí de enfeite institucional. Eu explico por quê. Se Bolsonaro tivesse ganho, o vice-presidente Braga Neto, ele cumpriria uma missão importantíssima, que seria a função de centro de governo, gerente do governo, para que o Brasil pudesse entrar para a OCDE. Lula não vai querer perder essa oportunidade que já está engatilhada, foi deixada quase prontinha pela gestão de Paulo Guedes na economia. E aí, pode ser que eles inventem aí um Geraldo Alckmin como gerentão desse governo, ou ele, ou o próprio Fernando Haddad, para dar essa impressão de que o Brasil está pronto para entrar para a OCDE. Mas olha, quanta coisa, a esquerda vai ter que mudar totalmente sua postura, sua maneira de gerir seu compliance, sua maneira de cumprir a lei governando, para poder o Brasil ter direito a entrar para essa organização que cuida da questão do desenvolvimento econômico no mundo. Jamile, os últimos minutinhos, o que você acha? Temos 1 minuto e meio para comentar cada um. O PT vai ter que mudar de cara, vai ter que se adaptar aos novos tempos, aí, o novo Congresso, as redes sociais, a cobrança direta do público. Como é que vai ser esse novo Lula que prometeu? E o Zé Dirceu ainda botando pilha, né? Olha, o Lula falou uma coisa, nós vamos fazer outra, completamente diferente do que o Bolsonaro está fazendo até agora. Sabe o que eu acho interessante? São as palavras do Serrão. Isso sim é maturidade. E eu assino embaixo, viu, Serrão, tudo Obrigado. Que você falou. E eu vou além. Nós, como população, precisamos nos atentar a todos os detalhes, tá? Lula ganhou, é legítimo, e nós temos que torcer para que essa gestão faça tudo da maneira correta. Porque nós que somos a população brasileira, e será nós que iremos sofrer, tá? Caso dê errado, tá? Então, eu estou aqui na torcida para que tudo dê certo. E é claro, o Ricardo, não tem outra. Ele vai ter que trabalhar muito. Vai ter que colocar uma equipe técnica, vou torcer para que seja uma equipe técnica. Porém, sabemos que não é dessa forma que a esquerda trabalha. Mas eles vão ter que virar o jogo e mostrar trabalho, tá? Porque qualquer deslize, daqui a 4 anos, eles vão sair. Olha que interessante, quando o Negão e a Jamile falou equipe técnica, é muito fácil o pessoal que está em casa entender. Imagina que você precisa pintar a sua casa. Você tem 2 alternativas, chamar o seu cunhado ou um pintor. Vai sair do mesmo jeito? Os 2 vão gastar a mesma quantidade de tinta? O acabamento vai ficar igual? Ou seja, existe o técnico e existe o curioso. Aquele que você chama por afinidade. Eu vou chamar meu cunhado, tá desempregado, pelo menos ele ganha uma graninha, tal, já me ajudou tantas vezes. É assim que nós estamos falando. Se não chamar alguém técnico, o resultado não vai ser igual àquilo que seria uma pessoa profissional e que entende sobre aquilo lá. Negão, 1 minuto e meio. Eu já acho que ele tem 2 anos só. Em 2 anos ele vai ter que mostrar serviço a ponto dele aumentar a popularidade dele, sair dessa... Ele vai ter que chamar essa... Porque agora não tem mais Bolsonaro contra você. Agora é o Lula. Entendeu? É o Lula contra 75% dos brasileiros. Porque, como bem disse o Ricardo, esses 25 são quem vai estar sempre do lado dele. Os outros 25 são as pessoas que votaram porque foram obrigadas, porque do outro lado tinha o Bolsonaro e elas não gostavam. E aí tinha os 50%, entendeu? Que tá ali entre as pessoas que não gostam mesmo do Lula e as pessoas que já votavam Bolsonaro, que, adivinha, também não gostam do Lula. Ele vai ter que mudar esse percentual. Ele vai ter que mudar principalmente porque a gente está num momento político
em que as pessoas estão jogando uma na cara das outras. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um grande amigo, entendeu? O Medonho. Vou até falar o nome dele aqui, o Medonho. No outro dia, o Medonho mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, ô negão, tá vendo? Ganhamos e tal, mas a gente continua do mesmo jeito, porque eu tenho que no outro dia acordar cedo pra pagar meus boletos. É assim, ó. Funciona. Eu, por outro lado, não podia perder a oportunidade de falar, ó, durante os próximos 4 anos eu vou te cobrar a picanha com a cervejinha, que eu nem bebo cerveja, mas vou cobrar essa cerveja, certo? Nem que seja para jogar fora. E qualquer coisa que você reclamar, eu vou mandar você fazer o L. Então, se um dia se eu te ligar e você disser que tá chovendo, eu vou dizer, faz o L. Se você reclamar que a gasolina tá cara, faz o L. Se você disser para mim que tá com dor de barriga, eu vou fazer, faz o L. Você vai ouvir esse bendito faz o L durante os próximos 4 anos. Da mesma forma que qualquer deslize do Bolsonaro, Medonho falava pra mim, o Medonho também jogava isso na minha cara. Isso é do jogo. Sabe o que não é do jogo? Essas brigas estúpidas que normalmente as pessoas fazem, entendeu? De transformar, de querer sair na mão, de querer brigar de um jeito onde você não fala com o outro. Ah, mas o Natal vai chegar e meu tio bolsonarista ou meu tio petista vai estar aqui na mesa. Não interessa. O Medonho é um grande amigo meu e eu gosto muito de zoar ele por causa disso. Eu tenho medo do Medonho. Medonho. Boa, Medonho. Um minuto, cravado. Vamos lá. Vamos lá, 1 minuto, e já que tanto a Jamile quanto o meu querido Negão trouxeram a questão do quadros técnicos, como vai ser o governo Lula, vamos então falar sobre isso, né? Sobre Jair Bolsonaro, que é o homem que coloca quadros técnicos, como Ciro Nogueira, ex-aliado do PT, envolvido em uma série de escândalos de corrupção, que é o braço direito dele, ministro-chefe da Casa Civil, responsável pela transição de governo, ou uma Flávia Arruda, também do Centrão, envolvido em uma série de escândalos e com uma série de processos, 30. Ou o nosso querido Milton Ribeiro, das barras de ouro, ou outro que falsificou, né, o currículo. Então tem uma série de ministros muito técnicos, e Davi Uípe, um grande infectologista, principal cotado para subir o Ministério da Saúde, não é técnico. Henrique Meirelles não é técnico. Nenhuma dessas pessoas são técnicas. Um abraço. Muito bom. Eu falei para ele falar do Lula, ele falou do Bolsonaro. Eu não entendi nada, mas vamos lá. Seguinte, eu quero dar os parabéns, porque a esquerda sempre esteve nos mandos e desmandos na política. E nós, em apenas poucos anos, nos descobrimos patriotas, com uma pauta de menos Estado e mais liberdade. Nos descobrimos ligados pela defesa da nossa família, da nossa fé, do nosso Brasil. Somos mais de 50 milhões de patriotas que se descobriram apaixonados pelo seu país, pela nossa soberania, pelas suas cores. Resgatamos a nossa bandeira do lixo e descobrimos que somos politizados. Acredite, ditadores morrem de medo disso. O Brasil não tem apenas um lado e nunca vai deixar de ser plural. Existe um lado que quer a esquerda socialista e a outra metade a liberdade e a defesa dos valores mais importantes da raça humana: família, fé e pátria. Então, parabéns pela sua luta e pela sua defesa. Se você acredita que os seus valores merecem a sua luta, sua defesa e o seu constante vigiar, estamos ainda engatinhando, mas crescendo muito rápido. Parabéns e viva o Brasil! Esse é o Linha de Frente. Parabéns. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.